Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área, trazendo mais um Cortes com informações e notícias para você do nosso Mengão. O Flamengo, que agora vai aí ter um período de treinamento, já pensando, e se preparando para o próximo confronto que será contra o time do Sport. Mas é lógico, vamos aqui acompanhar as análises da imprensa falando sobre a vitória do Flamengo sobre o time do Santos por 3-2 no Maracanã e colando na liderança após o tropeço do Palmeiras contra o time do Mirassol. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora bora comigo e vamos acompanhar esse vídeo. Não é, Rafa? Depois, quando o Neymar sai de campo, o Santos ainda consegue fazer 2 gols, mas a vitória foi rubro-negra. E agora tá tudo empatado, hein, Rafa? E o Flamengo sabe que por causa dos critérios de desempate, Bruno, Mari e Jailson, ele tem que ficar sempre um ponto à frente do Palmeiras, Faltam 6 jogos para cada um para o término desse Campeonato Brasileiro, e o Abel Ferreira até falava ontem na coletiva pós-jogo sobre essa questão da matemática. Então, para o fã de esporte, em especial o torcedor rubro-negro, ter em mente a sequência do Flamengo daqui até o final do campeonato. Joga domingo que vem contra o Sport lá em Recife, na Ilha do Retiro. Depois tem o clássico contra o Fluminense. Na sequência, recebe o Bragantino no Maracanã, sai para enfrentar o Atlético Mineiro, volta a jogar no Maracanã contra o Ceará, e a última rodada é o Mirassol lá no estádio do Mirassol. Significa dizer que o Mirassol pode ser de fato o grande fiel da balança dessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Ontem, 69.612 torcedores compareceram no Maracanã e testemunharam esse duelo à parte entre Arrascaeta e Neymar. Curiosamente, os dois foram substituídos exatamente no mesmo minuto, 40 do segundo tempo, e também ambos receberam cartão amarelo. O que o uruguaio recebeu foi providencial, porque ele não joga contra o Sport, e até veio a calhar essa situação, porque ele está servindo a seleção uruguaia nessa data FIFA. A propósito, o Felipe Luiz reclamava ontem na entrevista coletiva sobre a quantidade de ausências de hoje até o dia 18, lembrando que o Fla-Flu vai ser no dia 19, ausências nos treinamentos do Flamengo. 7 jogadores servindo as suas respectivas seleções. Na seleção uruguaia tem Varela, Vinha e Arrascaeta. Na brasileira tem o Danilo e o Alexandro. O Carrascal na colombiana, além do Plata na equatoriana. É muita gente fora dessa preparação do Flamengo para a reta final do Campeonato Brasileiro e também, claro, a final da Conmebol Libertadores. Aqui no Sport Center, vamos trazer a palavra do técnico Felipe Luiz e do zagueiro Léo Pereira, um personagem importante no jogo de ontem. É preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos, e hoje em alguns determinados momentos do jogo eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos, e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. A gente não pode controlar, o adversário, mas a gente quer que eles tropecem, óbvio. Senão a gente não consegue passar eles. Mas como eu falei ali agora, é pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois sim torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Embora não seja um atacante e, portanto, não tenha a responsabilidade de fazer gols, como outros jogadores do elenco do Flamengo têm, Léo Pereira é o zagueiro artilheiro e acabou com esse pequeno jejum, digamos assim, ontem na partida contra o Santos. E o Felipe Luiz falava sobre essa questão de buscar novamente alguns ajustes, e esse ponto é principalmente relacionado ao fato do Flamengo vir tomando muitos gols nos minutos finais das partidas. É preocupante, porque os resultados aconteceram. O Flamengo venceu os jogos contra Estudiantes, Fluminense, Palmeiras, ontem contra o Santos. No entanto, não está escrito em pedra que isso vai acontecer sempre, Bruno? Tem isso. Eu vou perguntar já para o Jailson e para Mário o que eles acham, então, desse ponto, desses gols sofridos pelo Flamengo. Antes o Rafael Valente, porque aí no caso do Santos, assim, sofre gol também a todo momento do jogo, Aí é pior ainda, porque não tem muita salvação, e agora, no mínimo, não é, Rafa? Precisa vencer os jogos que faz em casa nesse campeonato, somar aí pelo menos 10, 12 pontos, e é difícil encontrar isso em 18, que ainda tem disputa para o Peixe.
Pois é, Bruno, boa tarde para você, para os companheiros do estúdio, para o fã de esportes. É difícil você imaginar esse rendimento agora, porque é um rendimento que o Santos não conseguiu até agora no campeonato, né? Ele tem 8 vitórias apenas, 9 empates e 15 derrotas, né? E vem de um jejum de 5 partidas sem vencer, desde aquela vitória contra o Corinthians no dia 15 de outubro. São 3 derrotas e 2 empates, uma situação muito complicada, está 2 pontos atrás do Vitória. O Santos é o primeiro time na zona de rebaixamento, e nesses últimos 6 compromissos que faz até o campeonato se encerrar, 3 são contra times que estão no G4, né? O Palmeiras agora no dia 15, depois o Mirassol e na última rodada o Cruzeiro. Nesse meio tempo, entre esses jogos, enfrenta Inter, Sport e Juventude. Sport e Juventude, times na zona de rebaixamento, né? O Santos poderia até acreditar num desempenho em casa para se salvar, mas também não vem conseguindo fazer tanto a diferença na Vila Belmiro, né? A gente lembra que recentemente perdeu para o Vitória em casa, empatou com o Fortaleza. Enfim, a situação do Santos não é fácil. O que poderia ser ontem um símbolo de esperança, né? O Neymar voltou a ser titular do Santos desde que se machucou, tinha jogado um pouquinho ali contra o Fortaleza, mas titular mesmo foi a primeira vez depois de 9 jogos. O Neymar não atuou bem, inclusive a imprensa internacional, ainda mais lá na Espanha, repercutiu muito mal a atuação dele, falando, esse é o Neymar que quer voltar à seleção brasileira, que quer ajudar o Brasil a brigar pelo título mundial. Está muito distante do que a gente imagina, e realmente ele não atuou bem. O Santos até faz os gols depois que o Neymar sai. A partida terminou 3-2, o Neymar poderia ter saído com o Santos perdendo por 4-0, né? O Arrascaeta acabou carimbando a trave numa cobrança de pênalti. O Neymar sai incomodado, chuta uma garrafa de água ali no banco de reservas na hora que sai e vai para o vestiário, nem vê o final do jogo. A gente vai ouvir o que o Vojvoda falou sobre o Neymar, sobre a saída do Neymar, mas também vamos ouvir o que o Neymar falou sobre o desempenho dele em campo, sobre a partida, e aí eu complemento com mais informações. Sabíamos que enfrentábamos a un adversario que tiene o mayor pose de bola do campeonato brasileiro. Eu quería defender, acho que no primeiro tempo defendimos bem. O segundo tempo, é verdade, não foi tan bom como primeiro tempo. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair. Considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser así muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta más. El respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para o clube. A gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe do país, a gente sabe da qualidade que tem esses jogadores. Ainda mais jogar no Maracanã lotado é complicado, não é fácil. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Essa é a palavra. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. O Neymar aí, essa entrevista do Neymar foi na saída do primeiro tempo, o Santos perdia por 1-0 só e ele tinha tomado um cartão amarelo aos 35 minutos quando ele foi se queixar lá com o árbitro de uma falta no Brasão e acabou sofrendo um amarelo, né? O discurso do Vojvoda, ele foi muito parelho ao discurso dos jogadores e também do Alexandre Matos, pregando união, até porque é o que resta para o Santos, né? Tá unido para essa reta final de campeonato. E aí um detalhe, o Alexandre Matos falou que é uma situação de guerra contra o rebaixamento, que o Santos precisa estar unido em campo, precisa estar bem preparado em campo e que a torcida nesses jogos na Vila Belmiro precisa transformar a Vila Belmiro num caldeirão para o Santos assim fugir do rebaixamento. É assim que começa a semana do Santos, que no sábado enfrenta o Palmeiras, rodada recuperada. Bruno. Então, lá na Vila Belmiro, a gente vai falar bastante do Neymar, mas antes do Arrascaeta, que é um dos artilheiros do campeonato com 17 gols, 13 assistências. E ele tem, olha ali, ó, vitórias garantidas com gol ou assistências, 12, caramba, é muita coisa, hein? No Campeonato Brasileiro ele é o primeiro, então, nesse ranking. Na semana passada, tava o flamenguista assim, já era, não tem mais jeito. Nessa segunda-feira tá o contrário, não é? Não é, Mari? Nessa semana tá o contrário. O palmeirense falando, vacilou. Não é assim, Viola? Cadê o Viola? Eu tô procurando ele mesmo. Viola? Cadê o Viola? Já? Miguelou? Eita, Viola. Foi pro almoço? Olha lá. O programa no ar e... assim? O cara faz isso. Bom, mas assim, gente, eu acho que vai ser assim até o final, não vai? Claro, Essa questão de ponto a ponto, eu não sei o quanto o que acontecer na final da Libertadores pode ter ali de desdobramento, mas eu acho, assim, seria difícil, faltando 6, 5 rodadas, a gente já ter um campeão, não é? E ainda mais, Mari? ainda mais, Bruno,
pelo perfil dos treinadores, né? Também, é verdade. Cada um dos lados, assim, são dois... O trabalho, obviamente, do Abel dentro do Palmeiras há mais tempo, um pouco mais consolidado, sabe já de memória ali encontrar atalhos, enfim, caminhos. Mas a gente vê a entrevista do Felipe Luiz, assim, como ele é exigente com o próprio trabalho, né? Como ele não abre mão de certas convicções, enfim, e tem dado resultado no Flamengo, já conquistou títulos nessa curta passagem dele como a primeira experiência, né, treinador profissional. Então, acho que ainda para colocar mais tempero o perfil desses treinadores, que é de não largar o osso, assim, vai cair atirando, sabe aquela coisa? E você tem os experientes como o Arrascaeta, que a gente está vendo aí, né? E o próprio Bruno Henrique, que ontem foi muito importante, mas assim, o Arrascaeta jogando muito. E esse sangue novo, do tipo Carrascal, também fazendo diferença, Geilson. O Carrascal que joga em todas, né? A gente já tinha alertado aqui, o Carrascal joga pela meia esquerda, joga pela faixa central, joga pela meia direita. E ontem ele fez um jogo muito bom pelo lado direito. Que é justamente o Luiz Araújo ficou no banco, né? O Plata suspenso por conta de mais um cartão vermelho. E o Carrascal foi muito bem pelo lado direito, deu muito trabalho, se aproveitando ali, né, do esquema tático do Santos também. O William Arão na cobertura não conseguiu chegar próximo. E os 2 gols no final, né? Os 2 gols sem Neymar. E tem outro alerta desses 2 gols. A gente pode falar do Neymar, mas em relação ao Flamengo, os 2 gols no Vinha, né? Na região da lateral esquerda. Ali o Michael foi inocente ali no primeiro bote, acabou ficando para trás. E também os 2 gols pelo lado direito, surgindo com o Vinha. Agora você vai ver, ele vai fechar mais para a área, a bola vem nas costas dele, ele tenta sair, porque tinha muito essa discussão entre Vinha e Ayrton Lucas como reserva imediato do Alexandro. E nos últimos jogos o Vinha não vem bem. O Vinha foi bem lá contra o Bragantino, né? E depois disso, faz bastante tempo, e depois disso o Vinha simplesmente ele não conseguiu mais entregar o futebol que ele pratica. Entra em 3 minutos exatamente, já marca. Exatamente, e porque era um bom jogador, só que não faço ideia do que aconteceu. E sendo muito sincero aqui, eu não faço ideia do que aconteceu com o Vinha. Depois da lesão, assim... Não, nem depois da lesão, porque contra os Bragantino ele vai bem. Ele mas é muito pontual. É só um jogo. Se machuca. O Piquerez também teve uma lesão séria, né? Uma lesão chata, ele fica um tempo fora. E aí, assim, é o primeiro jogo que ele volta que você fala, não voltou. Mas é o primeiro, quase. Sim, depois... Depois a sequência é absoluta, assim. Ele volta a ser o Piquerez do Palmeiras. E com o Vinha isso não aconteceu. Teve um jogo, mas é muito pouco, né, no recorte. Não sei se a questão... Você vai passar por Rafa, mas eu não sei se é alguma questão tática ali com o Felipe, que talvez o comportamento dele, né, individual, técnico ali, tático, ele não consiga executar exatamente o que o Felipe pede para um lateral, porque de qualidade técnica ele tem. Claro. Ele tem, só que ele simplesmente não consegue entregar no Flamengo. Ô, Rafa, essa questão dos gols sofridos, ela é preocupante ou não? O Felipe falou assim, olha, não me preocupa porque são gols em situações diferentes, jogadas diferentes. Claro que ele não quer sofrer gols, né? Isso é óbvio. Mas, assim, é um problema do Flamengo? Isso preocupa? Ou você tá com o Felipe? São situações aí diferentes que o time acabou sofrendo? O discurso do Felipe Luiz, nesse momento, ele é contraditório, né, Bruno, Jailson e Mário, convenhamos, porque na mesma entrevista coletiva ele fala também sobre situações que ele precisa rearrumar e aí clama por tempo para poder treinar mais o time. Fala também em algum momento da coletiva de ontem que odeia tomar gol. Então, assim, conceitualmente, isso é um problema, por mais que ele tente tirar um pouco o foco específico desse ponto, porque ele fala muito sobre concentração. E aí, quando o Flamengo toma gols no final dos jogos, que está vencendo por 2-0, por 3-0, isso denota uma ideia de que acabou o jogo, não precisamos mais nos empenhar tanto, não precisamos tanto dessa concentração defensiva, está tudo bem. E não está tudo bem, porque tomou gol, né? Então, é algo que certamente ele vai tentar equacionar de alguma forma, ou no treinamento, ou na conversa. Indo ao encontro do que o Jailson está pleiteando sobre o Vinha, quase tudo que acontece no Flamengo hoje, das decisões do Felipe Luiz, diante de um elenco robusto, com muitos jogadores que barganham titularidade, ou pelo menos estarem relacionados, né, para o banco de reservas, muita coisa que acontece no trabalho do Felipe Luiz é fruto do que o treinamento mostra. E o treinamento ninguém vê, só quem sabe é quem treina, é a comissão técnica do Felipe Luiz. Então, assim, não é informação, é feeling. O sentimento que eu tenho é que o Vinha não está tendo oportunidades com mais frequência, ainda mais nessa história de controle de carga. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. É uma posição específica na qual existe uma oferta bem interessante, bem abundante.
ele não está sendo aproveitado como o Ayrton Lucas e o Alexandro estão sendo por algo associado a treino. É a única conclusão a qual eu posso chegar. Pode ser, mas não é muito preciosismo ficar preocupado com esses gols que o Flamengo sofre? Isso não é normal? Não é normal, cara. Não, né? Não Até porque a gente, se tinha algo que a gente também destacava no Flamengo, era o fato do time sofrer pouquíssimos gols. A defesa muito bem ali postada com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. O Danilo, quando está em campo ali, né, suprindo ali as necessidades pelos dois lados. Mas você tomar 2 gols em 2 minutos não é normal. Você estava fazendo um jogo tranquilo, poderia ser um final de jogo consolidado e o Flamengo teve que terminar a partida segurando a bola lá na lateral. Isso. E muito porque o Igor Vinícius deu mole de novo, né? Além do passe errado que ele deu no gol do Bruno Henrique, o Igor Vinícius fez o que o Flamengo queria. Fez as faltas lá e o Flamengo conseguiu segurar a bola lá na ponta esquerda. Então, assim, não é normal. Não é normal tomar 2 gols, sendo que a briga era muito clara. Até porque não foram só os 2 de ontem, né? São outras situações diferentes, contextos diferentes, mas onde o Flamengo sofreu gols. Exatamente. Mas na partida de ontem, com 3-0, acho que fica mais claro ainda. Flamengo brigando pelo título, o Santos brigando para não cair. O Santos muda ali basicamente tudo e vai numa pressão no final do jogo e consegue fazer 2 gols. Agora, fica também aquela história de o Santos ter conseguido fazer 2 gols depois da substituição do Neymar, Mário. Isso foi uma coincidência, foi uma situação de jogo onde aí é desespero, o Santos foi para cima, ou não? O Santos, de fato, melhorou naqueles poucos minutos em que o Neymar saiu? O recorte é muito pequeno, né? São 5 minutos exatamente. Ali. Então, assim, é até cruel dizer isso, né? O Santos melhorou depois que o Neymar saiu. Não teve esse salto, essa melhora enfim, competitividade contra o Flamengo. Assim, não teve. Isso não aconteceu. Os 2 gols aconteceram, assim. Acho que quem entrou, e a gente vai falar muito sobre o Robinho Júnior, aproveitou essa oportunidade, identificou espaços ali, que seja pelo lado esquerdo, do Palmeiras, ou do Flamengo, perdão, ou aproveitando, acabaram de trocar o lateral esquerdo, vamos para cima, né, no inconsciente ali do jogador, e aí o Santos conseguiu chegar aos 2 gols. Mas não consigo relacionar isso, pelo menos não nesse tempo curto, a ausência do Neymar, assim. O que pode acontecer com ele em campo é o Santos claramente ficar mais condicionado a buscá-lo, né? Então, assim, poderia acontecer os 2 gols com ele ainda em campo? Não sei. Não sei mesmo, porque a dinâmica com ele em campo, ela é outra. Até por parte dos jogadores, né? Do entorno dele. Então, assim, o jogo fica muito condicionado a ele, né? Buscando ele sempre para ou iniciar as jogadas ou finalizar, enfim. Mas é uma verdade, né? Ele sai e os 2 gols acontecem. Ô, Rafa, enquanto o Neymar esteve em campo em 85 minutos, a gente está vendo as imagens aqui, ele foi bem? Não, porque eu acho que a gente tem que fazer análise sempre em relação expectativa-rendimento, né? Ele fez um bom primeiro tempo, bateu uma falta perigosa que o Rossi defendeu, teve uma cabeçada dele, foi a primeira chance clara do jogo, foi do Santos, né? Ele cabeceou para fora. Às vezes que ele recebeu essa bola entre linhas, ele construiu algumas jogadas coletivas com o time do Santos, errou um passo ou outro, mas fez o primeiro tempo ok. O Santos jogou, na verdade, com o Ilharão fazendo um papel de falso 5º elemento defensivo, então em alguns momentos era o Santos marcando no 4-5-1 e outros no 5-4-1, e esse sempre o Neymar. Porque o Bael pela direita e o Guilherme pela esquerda tinham a responsabilidade de acompanhar os laterais do Flamengo. Então o Neymar jogou solto, como tem que ser. E acho que no primeiro tempo ele foi ok. No segundo tempo ele errou tudo que ele tentou. Chamou muito o jogo, recuou demais para receber a bola, quase sempre fazendo decisões erradas, driblando quando tem que passar, tentando mais uma jogada de efeito quando era preciso ser mais objetivo, e aí acabou sendo substituído. Na verdade, Bruno, Mari e Jailson, eu não acho que tô com a Mari. É um pouco cruel você correlacionar uma coisa a outra. Agora, que as alterações tornaram o Santos como um todo mais leve, tornaram. Para mim, a discussão é menos sobre o Neymar e mais sobre o quanto que o Vojvoda montou o time do Santos para depender do Neymar nas fases ofensivas. Essa é a discussão. Quando ele faz as trocas no segundo tempo, outra vez o Santos melhora, porque entra gente mais leve para jogar. O próprio Lautaro fez um jogo mais competitivo, o Robinho Júnior entrou muito bem. Então, assim, é menos sobre o Neymar e mais sobre a proposta do treinador, pelo menos na minha avaliação. E é engraçado que quando ele sai no intervalo, ele fala, o time precisa me procurar mais. Por mais? Ele falou, quando chega no último terço, a bola precisa vir mais em mim.
Ele ainda reclamou disso, Jailson. Então, eu tenho 2 pontos para falar taticamente sobre esse jogo e sobre o Neymar também. Enfim, quando o Neymar está em campo, isso eu já falei aqui, os jogadores não têm autoridade. Eles não pensam em fazer a jogada individual, não pensam em ir para cima, eles querem procurar o Neymar o tempo todo, só tocam a bola para o Neymar. E falando outra vez, né? O Neymar também, quando a bola não chega nele, ele perturba o companheiro de equipe. Vai lá no ouvido do cara e fica reclamando porque não tocou a bola para ele. Sendo que às vezes, ele está cercado por 3 adversários que não vão deixar, por exemplo, o Pulgar ontem. Ele não estava deixando o Neymar sozinho. E tá o Neymar pedindo a bola, às vezes, como o Rafa falou, recuando para receber o passe. Então, assim, não ia adiantar nada. Do jogo da Vila, né? Não ia adiantar nada. Ele teve espaço, ele contribuiu, enfim, contra o Flamengo, né? Sim. Que vence. Ali ele foi bem. Ontem não tinha espaço. Não ia adiantar muito tocar a bola quando ele tivesse recuado. E, às vezes, eu estava observando quando o time do Santos tinha a possibilidade de fazer uma jogada ou até tocar para outro companheiro melhor posicionado, tocavam a bola no Neymar. E o outro ponto que após... Então isso do time tá travado. O Rafa estava falando que a gente já viu mais isso na leve seleção depois. também, cara. A gente já viu isso na seleção também. É verdade. O time, muitas vezes, a seleção travada para tocar a bola para ele, mesmo que outros jogadores estivessem melhores posicionados e não tocavam a bola para ele. Mas no primeiro tempo não foi mal ontem, né? Como contra o Palmeiras no primeiro tempo, o Santos foi bem também. Não achei o Santos mal no primeiro tempo. Tava conseguindo duelar. Por isso que eu falei, lá na primeira hora, que o gol do Léo Pereira acabou abrindo o caminho, porque o jogo estava bem parelho. E o segundo ponto, que após a substituição do Neymar, é que aí você muda a proposta e você tem a possibilidade de marcar o adversário alto. Entendeu? Com o Neymar, o que eu estava observando é que o time não conseguia marcar alto. O time marcava mais no meio do campo, chamava o Flamengo para adiantar. Tanto que quando tentou, até com o Neymar ainda em campo, tentou marcar um pouco mais alto, o Danilo arrasta, dá no Arrascaeta, o Arrascaeta de primeira dá no Carrascal nas costas do Arão. E aí, quando o time do Santos, com as substituições, consegue marcar um pouco mais alto e obriga o Flamengo a rifar a bola e consegue recuperar ali ainda no campo de ataque. Em 2, 3 toques na bola, conseguiu ali ferir. Mas aí, obviamente, tem a ver também com a falta de concentração dos jogadores do Flamengo que entraram, e aí Michael vinha pelo lado esquerdo, e também com o maior apetite desses garotos que entraram. E agora eu não sei também quanto que a presença dele afeta o jogo do Roleiser, por exemplo. Porque na ausência dele, o Roleiser teve um salto, né? Sim, é verdade. Tendo essa, entre aspas, função, né? De fazer a bola circular com qualidade, buscando hora barreal, enfim, outros jogadores. E aí, não é que eles brigam exatamente por posição, não é que eles têm esse choque. Mas essa coisa de talvez o jogo passar mais pelo Roleiser não vai acontecer com ele ali. Mas também, né, Rafa, se fosse um problema o Neymar desfalcou o Santos aí em tudo que foi jogo, voltou agora. Isso. Se o problema fosse ele, o Santos teria 50 pontos no campeonato. Aí agora o Neymar volta, não, o problema é o Neymar. Então, quer dizer, tá muito claro que o problema é o Santos, não é? Mas o escudo é isso. Então, o escudo é isso. No futebol, o escudo é pro bem e pro mal. Então, assim, vamos esquecer que na maior parte dos jogos ele não esteve em campo e vai tudo pro mesmo balaio. Se o Santos sofrer, ao final do Brasileiro, um novo rebaixamento, vocês têm dúvida da manchete? Neymar não consegue impedir novo rebaixamento. É tudo pra conta dele, né? Esquece os outros jogadores, esquece treinador, esquece diretoria, esquece tudo. É natural pelo tamanho dele. Eu estava aqui ouvindo a Mari falar, e o Jailson também, sobre essa questão dos jogadores procurarem muito o Neymar em campo o tempo todo, e isso não significa ser necessariamente a melhor escolha, porque o jogo tem uma dinâmica coletiva de espaço específico, então o ideal nem sempre é você deixar muito claro para o adversário qual vai ser a sua intenção, e aí isso me remete aos tempos de setorista do Vasco, quando eu cobria o Vasco com o Romário. E o discurso era tão bem afinado internamente que todo mundo achava legal correr pelo Romário, servir o Romário o tempo todo. Passou alguns perrengues com isso na reta final de carreira do Baixinho. E aí eu não tenho informações, se vocês tiverem, acho importante compartilhar com os fãs de esporte, o quanto isso tem de ressonância interna. Será que o elenco do Santos todo compra essa ideia de que é para procurar o Neymar o tempo todo? Porque o discurso do Vojvoda me parece muito ao encontro desse cenário. Eu não sei se isso é uma coisa compartilhada, porque se não for, cedo ou tarde, acaba dando problema. Aí o Neymar reclamou de todo mundo ontem. O Neymar reclamou do juiz, o Neymar reclamou do... Como o Romário também reclamava. Menos um pouquinho, mas reclamava. Como é que é? Quem? Romário. Romário.
Ah, então, mas O aí... Romário também reclamava, menos um pouquinho, mas reclamava. Mas tem uma diferença pra mim, eu entendo que o Rafa, né, essa alusão do Rafa, mas pra mim tem uma diferença porque o Romário não saía da área. O Romário era de fato o último homem mesmo e o Neymar ele recua muito pra tentar fazer essa armação dessa equipe porque ele fica inquieto, ele quer voltar pra armar. O time e o futebol é outro também. O time dos anos 2000 do Romário, precisa da escalação aqui? Era uma seleção a do Vasco, né? Tinha os Juninhos, tinha o... na fase que ganhou a Mercosul e o Campeonato Brasileiro, o João Avelange. Porque o Romário continuou jogando depois que o dinheiro acabou, né? Não, mas e aí ele não pagou salário para alguns jogadores, Mas ele já tinha feito o nome dele lá. E aí já era o Romário. Tudo no Vasco. Aí já era o Romário. Sim, ok. Então... A comparação não é entre os dois, é o tamanho de cada São um. situações, né, a comparação é o quanto isso impacta internamente. Porque o Vasco, internamente, quem ia jogar no Vasco era o seguinte, o Eurico chamava o jogador e dizia, olha só, seu salário é tanto, o mês aqui pra mim tem 90 dias, eu pago quando eu quiser, e ó, Romário faz o que quer, tá? Quer vir pro Vasco? Ó, o cara, quero, beleza. Isso acontece no Santos? Eu tenho dúvidas. Se todo mundo no Santos compra essa ideia. Se inteiramente o Santos está equacionado no tocante à comunicação de que o Neymar pode fazer o que ele quiser. Eu não sei se todo mundo compra a ideia, mas que ele faz o que ele quer, ele faz. Sim. Isso aí é um fato, né, gente? Sim. Se ele chega no Rio depois, ele treina quando quer, ele se apresenta quando quer, joga quando quer, no gramado que quer, se reclama do juiz, reclama do companheiro, reclama do técnico, reclama de todo mundo. Substituição, sim. Da substituição, reclama de tudo, né? Então, que deram essa importância para ele, deram. Se todo mundo concorda ali dentro e está confortável com isso, aí já não sei. Deu o Marcelo Teixeira, né? Marcelo, isso. Vamos nomear assim, né? Deu a chave para ele. Isso. E nesse processo a gente já viu 3 treinadores tentarem trabalhar com isso, né? Exato. Esse ano com o Santos. Então, assim, o Rafa fala sobre ser um escudo, enfim, as manchetes de o Santos rebaixado, o Neymar não consegue ajudar, porque no começo do ano, quando a gente fala sobre o Santos trazer o Neymar, o rebaixamento não era pauta. Não era. O rebaixamento não era pauta. Era assim, que time, tendo o Neymar no imaginário de muita gente, brigaria para não ser rebaixado. Então, assim, é Santos rebaixado com o Neymar, sem Neymar, mas nesse ano tão caótico. Atenção, porque tá rolando agora o julgamento do Bruno Henrique. A gente vai direto então para o STJD, a gente tem as imagens, lembrando que mais cedo o Alan do Palmeiras foi julgado e ele pegou então mais um jogo de gancho. O Rodrigo Jufo tá por lá e é possível acompanhar também online, tá? Agora é a defesa do Flamengo, quem começa a falar. Quem tá falando é o Michel Assef Filho, que é o advogado do Flamengo. Mais cedo o promotor falou aí por cerca de meia hora. Então, quem a gente está acompanhando aí, os auditores estão por lá, também os vice-presidentes, e a defesa acabou de apresentar aí seus pontos agora e vai começar justamente a votação para pena ou o Bruno Henrique pegou, a gente vai acompanhar se a pena vai ser diminuída ou mantida. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está, logicamente, né, aí pensando, se preparando, né, já mentalmente para o próximo confronto que vai acontecer no próximo final de semana contra o time do Sport, após, logicamente, os jogadores conseguirem uma boa vitória sobre o time do Santos. O técnico Felipe Luiz já tem que começar a pensar, porque tá aqui, ó, julgamento de Bruno Henrique, né? Está acontecendo, daqui a pouco provavelmente vai ter aí o resultado final e o Felipe Luiz já tem que ter aí uma solução, né? Caso o Bruno Henrique venha a ser punido para esse jogo contra o time do Sport. Lembrando que o Flamengo, né, terá aí até 7 desfalques para esse jogo que é importantíssimo, jogo que poderá até colocar o Flamengo no topo da tabela, na liderança do Brasileirão. Então o Flamengo tem que entrar aí com a faca nos dentes, tem que se preparar muito para esse jogo, apesar de estar enfrentando, né, o time do Sport que praticamente, né, já viu a vaca aí pro brejo, tá? Então não pode entrar de salto alto de jeito nenhum, tem que entrar com muita seriedade e buscar o resultado a qualquer custo. Parceiro, tô confiante no Mengão, tô confiante que o Flamengo vai conseguir, né, chegar firme nesse brasileiro.
Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!